Pessoal, hoje a gente dá continuidade a essa série que a gente iniciou semana passada, falando um pouquinho sobre as doutrinas da graça. Deixa eu tentar explicar para você, que está chegando talvez hoje aqui pela primeira vez, sobre o que a gente está conversando. Essa ideia ou essa terminologia de doutrinas da graça tem a ver com uma perspectiva teológica reformada sobre a soberania de Deus, sobre o nosso entendimento, do poder de Deus e como Ele é soberano sobre todas as coisas, como tudo aquilo que importa de fato tem a ver com Ele. E isso eu sei, às vezes é difícil para a gente engolir, porque afinal de contas nós estamos tão acostumados a viver a nossa própria teologia, que é a teologia do nosso próprio umbigo, que quando a gente começa a falar que as coisas apontam para Deus, que o poder é de Deus, que a ação é de Deus, que tudo tem a ver com Deus, a gente fica um tanto quanto desconfortável. E para muitos essa visão doutrinária é um tanto quanto indigesta, afinal de contas, ela está colocando nas mãos de Deus aquilo que eu gostaria que estivesse no controle das minhas mãos. Nesse sentido, nós estamos olhando para aquilo que nós chamamos de os cânones de Dort. O que significa isso, pastor Rodrigo? Bom, na verdade, há muito tempo atrás, no século XVII, entre mais ou menos 1618 e 1619, para ser mais exato, havia ou estava acontecendo uma controvérsia na Holanda sobre essa questão da soberania de Deus. Até que ponto Deus tinha uma ação direta nas nossas vidas, até que ponto nós tínhamos escolhas em relação a Deus, em relação àquilo que poderíamos fazer, em relação à possibilidade de pecarmos ou não. E aí começa, a partir das ideias de um professor universitário chamado Jacó Armínio, uma perspectiva da limitação, ou até que ponto ia essa soberania de Deus. Isso acaba gerando uma discussão dentro da Igreja Reformada holandesa. Então, durante esse período, numa cidade holandesa chamada Dordrecht, fica-se então estabelecida qual era a ideia, a perspectiva da Igreja Reformada em relação a essas dúvidas, olhando para os textos bíblicos, como que eles responderiam a esse entendimento da soberania de Deus. Isso ficou bastante conhecido na história como os 5 pontos do calvinismo. E eu fiz questão de falar semana passada aqui que essa perspectiva dos cânones de Dort, ou dos 5 pontos do calvinismo, eles não foram ideias elaboradas pelo reformador João Calvino, não. Mas esse nome se dá por conta do envolvimento desse reformador com a teologia reformada, mas essas perspectivas que vão acontecer lá no Sínodo de Dort, elas remetem aos pensamentos de Calvino, que, por sua vez, remetem ao pensamento de outros pais da igreja, como Agostinho, que, por sua vez, também evidenciam o que o apóstolo Paulo tinha escrito nas suas cartas e até mesmo toda a concepção de redenção na Bíblia. Então, dentro desses cânones, ou dentro dessa perspectiva, combatendo aquilo que estava sendo levantado de um questionamento da limitação da soberania de Deus e principalmente da obra redentora de Jesus, são estabelecidos esses pontos. E aí eu brinquei aqui semana passada que no acróstico em inglês forma a palavra tulipa, por isso que vocês viram aí na propaganda da série, essa tulipa tão bonitinha, nos chamando e nos convidando para conhecer um pouco mais sobre as doutrinas da graça, e elas então evidenciam a depravação total do ser humano, a eleição da parte de Deus
que é incondicional, que não tem a ver com as nossas atitudes e ações, a expiação limitada, evidenciando o sacrifício de Jesus efetivo por aqueles a quem ele morreu, a graça irresistível, ou seja, a incapacidade da gente dizer não a uma ação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas e a perseverança dos santos. Nós, então, semana passada, conversamos um pouquinho do assunto doloroso que é a natureza humana. E nós aqui percebemos que nós somos totalmente depravados, ou seja, inclinados para o mal. Ou como dizia o apóstolo Paulo, nós fazemos aquele mal que muitas vezes não gostaríamos de fazer e não conseguimos fazer o bem, porque isso faz parte da nossa natureza, né? É impossível a gente lidar com isso, a gente dizer não para o pecado. Ele está completamente impregnado em nós, ele faz parte da nossa realidade. Nós estamos, segundo a linguagem do próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E eu usei, então, aqui uma ilustração de que dentro de uma concepção não reformada do aspecto da ação de Jesus, é como se uma pessoa estivesse se afogando e ela está ali lutando para não se afogar. Jesus se aproxima num bote, ele joga uma corda, aquela pessoa se esforça para pegar aquela corda e Jesus então puxa aquela corda para poder salvar aquela pessoa. Esse não é o nosso entendimento. O nosso entendimento em relação à ação de Jesus diz respeito a uma crença de que nós estávamos já mortos, afogados, literalmente afundados no nosso pecado. Não havia nada que nós poderíamos fazer, mas Jesus então vem, Ele na nossa direção e Ele nos traz de volta à vida, assim como Ele ressuscita o seu amigo. Ele nos ressuscita para que nós possamos ter vida e vida plena e vida em abundância. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre talvez um dos mais polêmicos desses pontos, quando a gente fala a respeito de uma eleição da parte de Deus, que ela é incondicional, ou seja, ela não está condicionada a nada que a gente faça. E isso é algo que, de fato, deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque a gente não gosta dessa história de ter que acreditar que Deus está no controle das coisas e não existe nada que eu possa fazer. Porque, no fundo, a gente confia na nossa capacidade de fazer. Mesmo que a nossa oração aponte para Deus, a gente fica confortável quando Deus vai fazer as coisas do nosso jeito. Por isso que, geralmente, as nossas orações, elas já estão direcionando Deus, faz do meu jeito, segue que é sucesso, né? É só seguir que vai dar tudo certo, que eu sei o que é melhor para mim. E isso, quando bate na nossa porta, essa perspectiva de que as coisas não estão no nosso controle, isso deixa a gente maluco. Mas a Bíblia é muito clara a respeito dessa doutrina. Afinal de contas, se nós estamos mortos, não existe nada que nós podemos fazer para ir na direção de Deus. A Bíblia nos ensina que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, ou seja, a ação, ela é de Deus, ela tem a ver com Deus e não tem a ver com nós mesmos. Então nós tentamos às vezes racionalmente explicar isso, e nós vamos perceber que como isso é impossível de se explicar racionalmente a partir do nosso entendimento, nós passamos a ter algumas reservas. Mas por que nós podemos ter certeza a respeito dessa doutrina bíblica? Ora, porque ela está explícita na palavra de Deus. Para tanto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Agora a gente vai olhar um pouquinho para o capítulo 9, onde nós temos um direcionamento a respeito disso, de que a eleição, que era uma concepção comum
dentro do entendimento religioso do povo judeu do primeiro século. Afinal de contas, eles entendiam que Deus havia chamado aquele povo, tinha eleito aquele povo para ser o seu povo, e todas aquelas histórias que eles carregavam ali, dentro do que a gente hoje chama de Antigo Testamento, colaboravam com esse entendimento, e nós podemos dizer que deixa ainda mais claro essa perspectiva de uma eleição incondicional, porque mesmo o chamado do povo judeu, ele não estava ligado a algo que eles tinham feito. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Abraão não era alguém chamado por Deus por conta da sua capacidade ou por conta da sua religiosidade. A gente percebe um homem que vem de uma família idólatra, um homem com tendências fortes à mentira, e ainda assim Deus o chama. Nós percebemos Deus escolhendo aquele povo não pela capacidade deles de seguirem alguns princípios e preceitos, até porque primeiro Deus salva aquele povo que estava cativo da escravidão no Egito, e depois ele dá princípios orientadores para aquele povo, para que eles possam viver de uma maneira melhor, mas não é pela capacidade deles de seguirem algumas regras que Deus os chama. Muito pelo contrário, nós percebemos que mesmo depois que Deus dá as regras, eles continuam com a dificuldade tremenda de segui-las, ou seja, não é pela capacidade deles, mas é por um mover gracioso da parte de Deus, e é disso que Paulo está falando nesse capítulo, e ele diz o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todos aqueles que, simplesmente porque nasceram naquele contexto de Israel, são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram a todos ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por causa das suas obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à vontade de Deus? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Uau! Hoje a gente tem
muita coisa para conversar. Esse é um texto que gera, como eu disse, muitas dúvidas, muitos questionamentos, muita polêmica, principalmente para aqueles que gostam de polemizar na internet, né? Mas olhando para esse texto de maneira expositiva e tentando extrair alguns princípios, preceitos e valores dele, nós percebemos, em primeiro lugar, que essa eleição incondicional que aqui é apresentada pelo apóstolo Paulo evidencia, antes de tudo, o amor de Deus. A eleição tem a ver com o amor, né? Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendência de Abraão. Por que Paulo está falando aqui a respeito dessa possibilidade de serem filhos de Deus? Ora, porque nós, seres humanos, não o éramos. Porque nós fizemos uma opção enquanto humanidade e fazemos todos os dias por virar as costas para Deus. Como a gente viu semana passada na depravação total, por fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós éramos filhos da ira. Porque a única coisa que nós podíamos receber da parte de Deus, porque essa era a opção por viver como inimigos, a partir de uma rebelião para com Deus. Mas, ainda que nós sejamos rebeldes, Deus, em seu amor, nos elege para adoção, para sermos adotados por Ele como filhos. Ele gera essa possibilidade de nós sermos chamados de seus filhos por conta de alguma capacidade nossa? Não. Por conta do amor heróico de Jesus. Por que heróico? Porque é um amor que foi capaz de ir até as últimas consequências. O amor de Deus revelado em Jesus é um amor que está disposto a morrer e morre para que nós pudéssemos ter essa relação novamente, para que nós pudéssemos ter essa reconexão com o Criador, para que nós pudéssemos ser filhos efetivamente de Deus. Não, como eu disse, pela nossa capacidade, mas porque o primogênito entre nós, né? O irmão mais velho, Jesus, é aquele que nos tornou filhos de Deus. Ou seja, o amor de Deus aqui não é representado, como muitas vezes nós pensamos, por um sentimento. Porque na nossa cultura contemporânea ocidental, amor tem a ver com uma sensação gostosinha, bonitinha que a gente tem dentro do nosso coração. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que amor tem a ver com atitude. Por quê? João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus tanto amou o mundo, Ele amou tanto, que Ele deu o seu Filho, para que nós pudéssemos ter essa relação novamente de intimidade com Ele. Ou seja, quando nós falamos da possibilidade da eleição, de Deus ter chamado a cada um de nós, nós estamos dizendo que isso evidencia que Deus é amor, que Deus é amoroso. Esse é o ponto de partida. O amor de Deus é o que gera a possibilidade de nós sermos eleitos por Deus, para sermos seus filhos. Por quê? Porque nós já estávamos destinados a outra coisa. Nós já havíamos feito outra escolha. Mas, por amor, Ele gera essa possibilidade de nós nos voltarmos para Ele. Outra coisa que a eleição incondicional evidencia e que tira o nosso chão, que nos leva para fora da nossa zona de conforto, é a prova da ineficiência da nossa religiosidade. E se tem uma coisa que a gente gosta de confiar, é na nossa religiosidade. Nós acreditamos que a nossa capacidade de ter uma postura moral, ética, religiosa é o que vai fazer com que a gente mereça
o céu. E eu falei aqui semana passada que isso gera em nós uma perspectiva de que existe no mundo dois tipos de pessoas, né? Aquelas que são boazinhas, estão com a gente aqui dentro da igreja e têm uma vida moral, ética perfeita, e aqueles que estão do lado de fora das nossas igrejas e que não prestam. Essa é uma perspectiva antibíblica, porque a partir do entendimento bíblico só existe um tipo de pessoa: aquelas que não prestam. Eu e você estamos inseridos no pacote. E o que acontece aqui? Paulo vai discorrendo na sua carta, dizendo que antes que eles fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não pelas obras, mas por aquele que chama. Ou seja, o foco aqui, ele sai da nossa capacidade de fazer e ele é colocado no amor de Deus e na capacidade de Deus de nos chamar. O que isso gera e evidencia dentro da nossa ineficiência religiosa? Isso faz com que a gente não se orgulhe da nossa posição, que nós não nos achemos melhores do que os outros, porque nós vamos a uma comunidade cristã aos domingos à noite, e às vezes aos domingos pela manhã também, e às vezes à quinta-feira, e às vezes a semana inteira. E esse é um grande problema, porque muitas vezes os religiosos se acham melhores do que aqueles que não estão dentro do seu ambiente religioso, porque eles conseguem seguir algumas regras e algumas leis, e isso é um grande problema. E muitas vezes, conversando com pessoas que ainda não conheceram efetivamente o Evangelho, que ainda não se renderam ao Evangelho, eles dizem que a dificuldade que eles têm com a igreja diz respeito aos cristãos, porque os cristãos os tratam como eles fossem inferiores, como se eles, cristãos que frequentam uma igreja, fossem um povo melhor e aqueles que estão do lado de fora não prestassem. E isso é uma coisa que tem a ver com esse negócio do nosso coração de confiar em nós mesmos, porque nós estamos confiando na nossa religiosidade. E sabe o que isso gera? Um desconforto quando Deus começa a agir. Deixa eu tentar te explicar isso da seguinte maneira. A pessoa está vivendo aqui dentro da igreja e ela começa a ter uma prática até moral e ética nos seus relacionamentos. É o marido que suporta a esposa e ele até gostaria de se divorciar, ele até gostaria de ter um caso extraconjugal, mas ele não faz isso porque ele tem medo de ser castigado. Ou é aquele jovem, aquele casal jovem da igreja que gostaria de ter algumas práticas no seu relacionamento sexuais e não fazem pelo medo do castigo que Deus pode dar, e eles começam a viver a partir dessa perspectiva de um relacionamento com Deus baseado no medo, ou baseado no negócio, e eles constroem a sua vida religiosa e passam a confiar na sua vida religiosa. Aí Deus começa a agir. Aí ele traz para dentro da igreja uma pessoa que teve uma vida completamente maluca. E Deus começa a abençoar a vida dessa pessoa. E Deus começa a transformar a vida dessa pessoa. E esse cara que está aqui começa a dizer: mas não é justo. Eu que fiquei aqui o tempo inteiro, seguindo as regras para poder merecer, e agora esse cara vai ser abençoado que nem eu. É por isso que chama graça. É por isso que chama graça. E isso é algo maravilhoso da nossa fé. Agora, quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus e nós nos deparamos com uma situação como essa, nós não nos baseamos na nossa religiosidade, nós não nos baseamos na nossa capacidade moral, nós olhamos para aquilo e dizemos: uau, assim como Deus teve misericórdia de mim, que sou pecador, teve também misericórdia dele, e agora ele está aqui, chamado por Deus, eleito por Deus, sendo abençoado por Deus, não porque ele merece, mas assim como eu, apesar de não merecer. Essa é uma outra perspectiva, e a eleição nos mostra essa ineficiência religiosa.
nos mostra que as nossas obras são insuficientes. Porque, como eu também falei aqui semana passada, ao conversarmos sobre a depravação total, o padrão de bondade de Deus ao olhar para nós não é um peso na balança para ver quem é um pouquinho melhor que o outro. É o próprio Deus. E Deus é completamente bom. Ou seja, eu e você estamos fora desse padrão. Não tem isso, mas eu estou... Não tem isso. Só existe um padrão e a gente não atinge esse padrão. Isso nos faz perceber, então, que não existe nada que eu e você façamos que nos leve ou que leve a Deus a nos amar mais ou menos. Por quê? Porque o amor de Deus por nós não está condicionado à nossa capacidade de seguir essa regra. Porque se tivesse, deixa eu te contar um segredo. O negócio estava feio para mim e para você. O negócio estava feio. Seria complicado demais para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós não conseguiríamos. E é isso que a eleição faz. Ela tira o foco da nossa religiosidade. E ela não leva a gente a ficar se achando melhor do que os outros, só porque a gente vai mais vezes na igreja, ou só porque a gente consegue orar mais tempo do que o outro, ou que o nosso jejum dura mais tempo que o outro, a gente fica no monte mais tempo do que o outro. A gente não fica se orgulhando dessas coisas. Nós fazemos essas coisas numa perspectiva de resposta ao amor de Deus, ao entendimento de que Ele nos amou, e não para fazer com que Ele nos ame mais. Ou seja, a perspectiva da eleição tira o foco da nossa religiosidade e mostra o quão ineficiente ela é. E mais, a eleição incondicional evidencia, então, além do amor, a misericórdia de Deus. Porque, além de amoroso, Ele é misericordioso. Ele faz algo para mudar o rumo da nossa história. Versículos 15 e 16, pois Ele diz a Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Depende do quê? Da misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a nossa inclinação para o mal e para o pecado acabaria completamente com a gente. Ou seja, a nossa salvação, a perspectiva da eternidade, ou seja, viver num lugar onde a gente nunca deveria ter saído da presença de Deus, é fruto exclusivo da misericórdia de Deus. Por quê? Porque a decisão da humanidade já foi tomada. Todos nós estamos caminhando para o abismo. Todos nós estamos caminhando para a morte. Todos nós estamos caminhando para o inferno. Essa é a nossa opção. É isso que nós queremos. Agora, a obra de Jesus é o que gerou uma nova possibilidade. A possibilidade de nós sermos resgatados por Deus, trazidos por Deus para um outro caminho. Deus nos traz para si, sem contrariar a sua retidão e justiça. Eu falei semana passada aqui a respeito dos atributos de Deus, e eu disse que, porque Deus é reto, completamente santo, no momento em que o ser humano conhece o mal, há separação, porque Deus não pode estar envolvido com aquilo que tem o mal, que contém o mal. E porque Deus é justo, aquilo que tinha sido combinado precisa ficar estabelecido. Então, a consequência por conta do pecado, que é o caos, a morte, ela se torna uma realidade, né, na nossa vida, aqui, agora e na eternidade também, para ficarmos eternamente distantes de Deus. Mas, pela misericórdia, o que Deus faz? Ele gera uma possibilidade, sem ir de encontro com a sua natureza, sem ser contrário à sua natureza de retidão e justiça. O que Ele faz?
ele cria a possibilidade a partir da lógica da substituição. Jesus é aquele que paga o preço, que recebe a pena no nosso lugar. Ou seja, a eleição, o fato de Jesus nos chamar para Ele, evidencia a misericórdia da parte de Deus. E aqui chega a parte que às vezes é mais complexa para a gente digerir. Sabe por quê? Porque a eleição incondicional também evidencia aquela parte que a gente não gosta. A da soberania de Deus e não da nossa soberania. E aqui há um questionamento que o próprio apóstolo Paulo antecede, porque ele já sabia que no momento em que aquelas pessoas, primeiros leitores, lessem essa carta, e eu e você, depois de tantos anos, lêssemos essa carta, poderíamos questionar, mas esse negócio então não parece justo, Deus deve ser injusto. E Paulo já responde, mas alguns de vocês me dirão, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? E aqui eu queria estabelecer alguns princípios teológicos com você. Por quê? Porque quando a gente começa a falar da eleição, da predestinação, de que Deus nos chamou, começa a se ter alguma confusão de algumas coisas. Porque alguns perguntam assim, mas e o nosso livre arbítrio, uma expressão que se tornou comum, né, à nossa volta, mas que tem um peso teológico muito importante. Por quê? Porque a completa possibilidade, a completa liberdade de decisão do ser humano implicaria no fato de nós podermos fazer a opção de não pecar. Se o livre-arbítrio, como de maneira plena fosse uma realidade, eu e você poderíamos dizer assim, eu não vou mais pecar, eu vou dizer não ao pecado. E isso não é possível. Eu e você não temos mais isso. Adão teve, Jesus teve, eu e você não temos, porque o pecado já é uma realidade para nós. Aí sempre surge aquela coisa, né? Então, se você pensa assim, tal, que não existe livre-arbítrio, então você é um fatalista, tudo já está escrito, determinado por que a gente está vivendo. Calma, não é isso. Eu e você temos liberdade, sim. Na hora que você, hoje, foi se aprontar para vir para a igreja e ficou ali olhando para a porta do seu guarda-roupa para pensar qual era a calça que você ia pôr, a camisa que você ia colocar, o vestido que você iria usar, qual era a cor da cueca que você ia colocar hoje, você tinha, sim, liberdade, porque nós temos esse tipo de liberdade. Nós chamamos isso na teologia de livre agência. Nós não somos robozinhos que estamos ali cumprindo tudo no que diz respeito a um protocolo. Não, existe, sim, liberdade de atitude para nós. Agora, existe uma coisa que nós não podemos fazer. Existe uma liberdade que nós não temos, a liberdade de dizer, eu não vou pecar mais. Por isso que nós não temos um livre-arbítrio, ou seja, por isso que nós não temos a totalidade da liberdade das nossas ações. Nós não podemos dizer não ao pecado. O pecado já é uma realidade. Eu não posso dizer assim, eu não vou mais pecar. E se eu não posso dizer, eu não vou mais pecar, e eu estou morto no pecado, eu também não consigo dizer assim, eu quero Deus. Eu não consigo. Só existe uma possibilidade de eu dizer, eu quero Deus. Sabe qual é? Quando o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e convence você e diz, psite, da poltrona, você é pecador. Você carece de um Redentor. É a única maneira disso acontecer. E por que nós dissemos que essa eleição é incondicional? Porque nós não temos essa condição, não é estabelecida. A Bíblia diz que não é por conta de obras, mas é o Espírito que vem. E aí nós não conseguimos entender isso, muitas vezes. Por quê? Porque, às vezes, pessoas diferentes são ali apresentadas ao Evangelho e ouvem o Evangelho, e o Espírito Santo toca
toca no coração de alguns e não toca no coração de outros, e qualquer tentativa de eu dizer para você, tocou no coração desse e não tocou no coração daquele por causa disso, seria um equívoco da minha parte, porque a Bíblia não dá para a gente essa possibilidade. Por quê? É incondicional. Porque na hora que eu disser para você, tocou no coração de um e não tocou no coração de outro por causa disso, eu estou colocando uma condição. E não é por uma condição. E uma coisa que a gente precisa estabelecer é que a reprovação, ou seja, o contrário da eleição, o fato de Deus não ter, através do Espírito Santo, tocado o coração de algumas pessoas, não faz de Deus alguém injusto. Por quê? Porque ele não está indo contrário às vontades e desejos dessa pessoa. Não. Eu costumo brincar que talvez se alguém pode chamar Deus de injusto, é aqueles que são eleitos por Deus, porque eles tinham um caminho traçado, o caminho da perdição, e Deus misericordiosamente em Jesus os arranca desse caminho. Eles põem, mas Deus, eu queria ir para a perdição, eu queria cair no abismo, o Senhor está me tirando do abismo? Esses até poderiam dizer, o Senhor está sendo injusto, deixa eu ir para o abismo, né? Mas essa é a nossa escolha. Bruce McDowell, um teólogo, diz o seguinte: frequentemente a objeção em relação à eleição surge quando as pessoas ouvem que Deus elege incondicionalmente alguns e ignora outros no que diz respeito à salvação, pensando que isso necessariamente significa que Deus, então, é injusto. Contudo, para acusar Deus de ser injusto, a pessoa deve, então, de alguma forma, provar que algum ser humano merece ser salvo. Deus está sendo injusto, porque ele merecia ser salvo e não foi. E nós não conseguimos isso, porque nenhum de nós merece a salvação. Mas vemos claramente na Escritura que todos merecem apenas ser condenados ao inferno, por sua incredulidade, pecado e rebelião contra Deus. Portanto, Deus seria perfeitamente justo em mandar todo mundo para o inferno e para a morte eterna. Não haveria problema nenhum se isso acontecesse. Deus não seria injusto por isso. Eu falei semana passada a respeito disso. Ele seria injusto se ele mudasse aquilo que tinha sido combinado. Mas como tinha sido combinado, ele está sendo justo. Ou seja, essa é a nossa escolha, essa é a nossa opção. A nossa opção é pela perdição. Deus seria injusto se ele ignorasse a questão da condenação. E o outro aspecto aqui, relativo à soberania de Deus, que Paulo traz até uma lembrança a respeito do texto do livro de Jó, diz respeito à perspectiva da grandeza de Deus. Porque quando a gente não consegue entender algumas coisas, a gente começa a questionar a Deus, o porquê disso. E às vezes a sensação que eu tenho é que pela nossa pequenez existe uma incapacidade de entender algumas coisas. E Deus às vezes até tenta nos mostrar, escreve algumas coisas sobre isso, mas não tem porquê e como ele se aprofundar nisso, pela nossa incapacidade de entender a grandeza do conhecimento de Deus. E Paulo fala exatamente sobre isso, se nós virarmos um pouquinho algumas páginas da nossa Bíblia e chegarmos no capítulo 11 de Romanos, onde ele diz o seguinte: ó, a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque se alguém conheceu a mente do Senhor, ou foi o conselheiro, esse poderia questioná-lo. Quem primeiro deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é poderoso sobre todas as coisas. E para ele são todas as coisas. É interessante porque dentro daquela discussão do livro de Jó a respeito do que estava acontecendo e tamanho sofrimento que se tornava realidade, e os questionamentos são levantados, e Deus começa a fazer um monte de perguntas. Você sabe disso? Você sabe com quanto tempo as costas vão parir? Você sabe qual é a medida de distância de uma estrela até a outra? Você sabe disso, você sabe disso, você sabe daquilo? Não sabe de nada, de nada. Mas Deus criou todas as coisas.
Ele fez isso. Ele fez isso. Quem somos nós para questionar? É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não adianta você ficar questionando, você dizendo, Deus, mas por que disso? É assim que ele fez, dentro do seu poder, do seu conhecimento e da sua sabedoria. E ainda, a eleição incondicional evidencia o propósito de Deus para as nossas vidas. Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, os vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou. E é maravilhoso como, depois de apresentar esse conceito doutrinário, difícil de falar sobre ele, Paulo aponta para as nossas vidas. E ele fala de um propósito para o qual Deus nos escolheu. Deus simplesmente não nos escolheu para que a gente pudesse ter um endereço na eternidade. Não. Não é um endereço no paraíso de Deus. Não é para isso simplesmente que Ele nos escolheu. Deus nos escolheu primeiro para que isso apontasse para a sua glória, para a sua misericórdia. E nos escolheu com um propósito real, de vivermos a vida resplandecendo essa sua glória, para que aqueles que estão à nossa volta pudessem ser também alcançados por esta mesma glória. Deus nos elegeu e nos predestinou para que nós, enquanto agentes do teu reino aqui na história, pudéssemos efetivamente ter práticas e atitudes que fizessem a diferença. Olha o que Paulo escreve aos Efésios: pois vocês são salvos pela graça. Isso se dá por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é condicionado a algo que vocês possam fazer, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Por que nós somos eleitos? Por que nós somos salvos? Para a gente ficar cantando assim, caminhando vou para Canaã, se você não vai, não me impeça a ir, e pronto? Para poder ficar falando para os outros, aí eu vou para o céu, você não vai. É para isso? Não. Deus nos escolhe para que nós possamos andar naquilo que Ele preparou para nós. As boas obras, no que diz respeito àquilo que nós podemos fazer a partir da nossa ética moral, aquilo que nós podemos fazer na sociedade e pelos outros, é aquilo para o qual, não pelo qual, mas para o qual Deus nos escolheu, para que nós pudéssemos fazer a diferença. E aí cai por terra aquilo que pessoas que não concordam com as doutrinas da graça dizem: então, se Deus predestinou, se Ele já escolheu, não tem a ver com o que faz, eu vou ficar vivendo a minha vida livre, leve e solto, fazendo o que der na minha cabeça, afinal de contas já estou escolhido mesmo. Resposta errada. Isso não é resposta de escolhido, não. Porque o escolhido por Deus, aquele que é convencido pelo Espírito Santo do pecado, ele tem um entendimento, um constrangimento no seu coração, e ele frutifica. O que acontece? Ele passa a viver para aquilo o qual ele foi criado. Então ele passa a seguir os princípios, os valores, os preceitos estabelecidos por Deus. Ele passa a fazer a diferença na sua família, no seu trabalho, na cidade onde ele está. Por quê? Por resposta ao amor com o qual Deus o amou em Cristo Jesus. A eleição incondicional evidencia esse propósito de Deus para nós. E ela nos fortalece para podermos viver naquilo para o qual nós fomos criados. Então esse papo então, de que eu sou eleito me gera o comodismo, isso é de quem não entendeu o Evangelho. Sabe por quê? Porque
Quando nós entendemos que fomos chamados, amados, escolhidos por Deus, apesar de não merecermos, isso enche nosso coração de responsabilidade. E nós passamos a viver e andar naquilo para o qual Deus preparou para a gente. Deixa eu encerrar nosso tempo aqui hoje, trazendo alguns benefícios da eleição incondicional para a nossa fé. E o primeiro deles, para a gente pensar, refletir e praticar, é o seguinte: a eleição incondicional tem um efeito humilhante sobre o nosso orgulho natural. Ela quebra o nosso orgulho. Ela quebra o nosso orgulho de acharmos que nós somos bons por causa da nossa capacidade intelectual, por causa do nosso dinheiro, por causa de qualquer coisa que a gente tenha. Ela quebra o nosso orgulho de achar que nós somos melhores que os outros por conta da nossa religiosidade, por conta da nossa capacidade de seguir regras, pela nossa capacidade de sermos bonzinhos, porque nós não somos. Ela gera esse efeito humilhante que quebra, acaba com o nosso orgulho, coloca a gente no chão. Ainda, ela produz em nós um profundo amor por Deus. Porque, gente, deixa eu te contar um negócio. Quando eu entendo esse negócio que eu não presto, que eu não mereço, que eu não consigo, que eu não dou conta, e aí eu ouço na mesma frase, Deus me ama, eu falo assim, para, que Deus é esse? Porque eu estou condicionado a amar aquele que merece ser amado. Eu estou disposto a fazer algo por aquele que merece que eu faça alguma coisa. Agora, quando eu sei que eu não mereço e ouço, Deus te ama mesmo assim. Gente, eu não sei se isso faz o mesmo efeito com você, mas esse negócio faz um rebuliço dentro de mim. Me dá um desespero, porque eu falo assim, meu Deus, eu não mereço tão grande amor. E isso gera em nós, em contrapartida, um grande amor para com Deus. Porque nós respondemos ao amor dele com amor. Isso aumenta a nossa adoração, sabe por quê? Porque nós, quando entendemos a soberania de Deus, percebemos quão poderoso Ele é, a gente fala, não tem como. Esse Deus precisa ser exaltado, esse Deus precisa ser adorado. E quando às vezes nós estamos aqui cantando louvores a Deus, que exaltam o seu poder, a sua soberania, a gente não se contém, porque a gente fala, não tenho o que fazer, eu tenho que me prostrar, eu tenho que ficar de joelhos, porque esse Deus é poderoso demais, Ele criou tudo, Ele fez tudo, Ele pode fazer qualquer coisa, e Ele me escolheu, e Ele me amou. Ao contrário do que muitos pensam e dizem, a eleição incondicional, ela não nos inibe no que diz respeito à evangelização, muito pelo contrário. Ela nos encoraja, sabe por quê? Porque dentro desses caminhos inescrutáveis de Deus, sabe o que Ele decidiu fazer? Deixar a gente participar desse negócio. Como? Porque a salvação que se dá a partir do convencimento do Espírito, na história acontece, sabe como? Pelo ouvir a palavra de Deus. É o Espírito Santo que age. Sabe como Ele age? E quando Ele age? Quando a palavra de Deus é pregada. Então, quando eu falo do amor de Deus, da obra redentora de Jesus para alguém, é nesse momento que o Espírito Santo age. Gente, eu não sei se isso não gera a mesma coisa em você, mas me dá vontade de falar disso para todo mundo o tempo inteiro. Porque é a partir do momento em que o Evangelho é pregado que o Espírito Santo age, convence do pecado, da justiça e do juízo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai tocar na hora que a gente apresentar o Evangelho. E mais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na última mensagem dessa série, mas ele nos traz a grande segurança da certeza da salvação. Porque se isso está totalmente ligado naquilo que Jesus fez, no amor de Deus, na sua graça, na sua misericórdia, não tem a ver comigo,
E se Ele fez isso por mim, Jesus, e eu tenho essa concepção, isso não me traz uma paz, uma segurança e uma certeza da minha salvação. Por quê? Porque isso está pautado naquilo que Jesus fez. O sacrifício dele foi suficiente. E é isso que vai gerar a certeza, a segurança dentro do nosso coração. Porque não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com nenhuma condição. Essa eleição, ela é incondicional. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Obrigado pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós. Obrigado por Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Obrigado, Deus, por ter nos chamado, por sermos seus eleitos, escolhidos para sermos seu povo, e que o Senhor se tornou assim o nosso Deus. Que esse entendimento nos traga alegria e segurança, Pai, e que possamos viver a cada dia, em cada uma de nossas atitudes, para a honra e para a glória do Teu glorioso nome. Nós oramos, Pai amado, no nome daquele que tornou tudo isso possível. Nós oramos no nome daquele que morreu e ressuscitou. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.